Pastor Luiz Carlos Aparício. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 27 de março, nós estamos então dando sequência ao estudo bíblico sobre o tema Apocalipse, denúncia, resistência e esperança. Uma abordagem na perspectiva da teologia reformada. Bem, nós fizemos uma espécie de prefácio na aula passada e hoje então vamos abordar o tema Entendendo o Apocalipse, uma espécie de introdução à literatura apocalíptica e ao Apocalipse de João. Bem, nós vamos ao longo desse tempo de estudos voltados à escatologia abordarmos temas principais como o Cristo glorificado, o anjo da igreja, o trono de Deus, o livro selado e o cordeiro, os 7 selos, as 7 trombetas, a missão do povo de Deus, a mulher e o dragão, as 2 bestas, os flagelos, a queda de Babilônia, o milênio e o novo céu e a nova terra. Bem, esses temas representam, em valor de grandeza, os assuntos principais tratados no livro de Apocalipse. Mas vamos lá então abordarmos um pouquinho aquilo que você vai encontrar aí na sua apostila com o título Entendendo o Apocalipse. Você que tem se dedicado à leitura da Bíblia deve ter observado que as Escrituras são formadas e construídas de diferentes tipos de textos. Existem, por exemplo, narrativas, Gênesis, Êxodo, os livros de Samuel, Reis, Crônicas. Podemos encontrar na Bíblia também aquilo que nós poderíamos dizer numa linguagem mais simples, formas escritas, né? Ou escritas em formas diferentes. Citamos narrativa, poderíamos citar também poesia. Exemplos, salmos, provérbios, cantares. E boa parte dos livros que chamamos proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Você já deve ter observado que um evangelho é diferente de uma epístola e que um salmo é diferente de uma narrativa. Quem quer fazer uma boa interpretação da Bíblia precisa prestar atenção a essas diferenças. É aquilo então que nós falamos de estilo literário. As 2 formas básicas nas quais os textos bíblicos são escritos apresentam ainda os chamados diferentes gêneros literários. Por isso encontramos na Bíblia leis, genealogias, lamentações, profecias, poesias, didáticas, hinos. Cada gênero literário apresenta a mesma verdade, embora de maneiras diferentes. Mas há um gênero especial que se destaca, e é o gênero que está mais presente no último livro da Bíblia,
este livro que é o objeto de nosso estudo, o Apocalipse de João. Este gênero é chamado de apocalíptico. O presente texto pretende apresentar uma introdução à literatura conhecida como apocalíptica, para auxiliar você no entendimento do livro que fecha a revelação escrita de Deus. Mas o que é literatura apocalíptica? Literatura apocalíptica é um gênero literário que floresceu entre os judeus no período que vai aproximadamente do ano 20 até o ano 10, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, era muito conhecido de todas as igrejas do Novo Testamento. Foi uma literatura produzida em um ambiente de perseguição e opressão de todo tipo. E seu principal objetivo era dar aos fiéis esperança em Deus. O Apocalipse de João, como bom exemplo de literatura apocalíptica, é, antes de mais nada, um livro pastoral por excelência. Foi escrito para dar coragem e consolação aos perseguidos, muito provavelmente na década de 90 do primeiro século. Domiciano, o imperador romano, estava promovendo uma perseguição intensa contra os cristãos em toda a extensão do império. Ele exigia que todos, em toda parte, o adorassem. Alguns chegaram a pensar que Domiciano fosse o imperador Nero revivido. Nero havia morrido por volta de uns 30 anos antes. Os cristãos viviam tempos difíceis. O policiamento do Estado romano era severo naqueles dias contra os que se recusassem a adorar o imperador. Muitos livros foram escritos nessa perspectiva no mundo antigo. Estudiosos bíblicos reconhecem que há trechos de literatura apocalíptica em Daniel, em Isaías e Zacarias, e como não poderia deixar de ser no Apocalipse de João. A literatura apocalíptica faz amplo uso de uma linguagem figurada e simbólica, que seja facilmente entendida por seus destinatários. É o que se encontra com abundância no Apocalipse de João. No entanto, há diferenças tremendas entre o Apocalipse de João e outros apocalipses escritos naquela época, como já citamos, 20 a.C. e 10 depois de Cristo. Uma delas era que seus autores, querendo dar a impressão de antiguidade e até autenticidade aos seus textos, usavam pseudônimos, nomes de personagens famosos da antiguidade. Um deles, Enoque, poderíamos citar ainda Abraão. De maneira diferente, o ator de Apocalipse cristão se identifica como sendo João, e que estava ilhado ou exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não é um herói do passado, antes, é um companheiro da tribulação do presente. Outra diferença básica é que o Apocalipse de João exalta a pessoa de Jesus Cristo, o que não acontece nos apocalipses judaicos. E é bem verdade que houve posteriormente outros apocalipses escritos por cristãos, mas que não passavam de cópias grosseiras do Apocalipse de João. Bem, queria pontuar duas coisas relevantes a respeito deste primeiro momento do nosso tema Entendendo o Apocalipse.
eu preciso compreender que o estilo literário ou o gênero literário apocalíptico em João tem sua ênfase muito numa linguagem figurada e simbólica. E nesse sentido, eu precisarei ser muito cuidadoso, porque geralmente uma linguagem figurada e simbólica pode abrir um espaço, um universo de variadas interpretações. E isso é muito perigoso. Mais do que isso, preciso entender que há uma tendência da humanidade, de todas as vezes em que ela enfrenta grandes perseguições, que ela enfrenta grandes crises econômicas, que ela enfrenta desequilíbrios de natureza, dela por vezes querer transformar este momento e esse tempo em muitas linguagens do final do mundo, do final dos tempos ou de Apocalipse. Reconhecendo este fato de que ao longo da história, inclusive nesse período da própria igreja e de construção da igreja e até da própria chegada de Jesus Cristo, que em meio a um cenário de muita perseguição romana, acabou-se se levantando muito pseudos profetas abordando temas relacionados ao fim do mundo. E para dar algum tipo de sustentação à sua fala, acabavam de alguma forma usando títulos de homens de destaques no Antigo Testamento para dar credibilidade à sua obra, à sua fala e às suas manifestações. Por isso, nós precisamos ser muito cuidadosos, porque em tempos de grandes crises, de grandes perseguições e de situações que parece que a humanidade perde controle sobre as suas próprias vidas, de nós, de alguma forma, abrirmos uma espécie de porta para a literatura apocalíptica, que geralmente é muito sensacionalista. Bem, eu quero acrescentar um terceiro ponto a isso, de relevância preponderante, fundamental. O texto de Apocalipse bíblico, ele tem um objetivo tão claro, tão evidente, que é o de exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, qualquer interpretação, qualquer livro de apoio ou qualquer escrito profético que você vai avaliar, que se diz de alguma forma de origem cristã, precisa de fato, não é, ter como premissa este objetivo, o objetivo de exaltar a pessoa de Cristo. E o que nós observamos é que o Apocalipse de João, ele é cristocêntrico, ele tem a base de toda a revelação Cristo, e ele mais do que nunca, ele aponta para um futuro que em cada detalhe se vê a exaltação da pessoa de Cristo. Isto é fundamental para que você faça uma leitura adequada das questões
e das situações bíblicas. Bem, seguimos então falando sobre o uso da linguagem figurada e simbólica na literatura apocalíptica e no Apocalipse de João propriamente dito. Uma das marcas e uma das características mais marcantes da literatura apocalíptica em geral e do Apocalipse de João em particular, como já dissemos, é o uso da linguagem figurada e simbólica. Aliás, em nosso dia a dia, utilizamos com frequência uma linguagem assim. E por vezes citamos alguma coisa que é apenas uma expressão ou exagerada ou de referência, não é? Que expressam um sentimento, expressam talvez algo que estamos vivendo. Por exemplo, quando alguém diz que morreu de rir, não é? Quando um amigo diga para o outro, quebre um galho, ou até que um casal diga que estava de viagem de lua de mel. Bem, ninguém morre de tanto rir. Quebrar o galho não significa necessariamente ir até uma árvore e quebrar um galho, mas significa oferecer uma ajuda, não é? E uma viagem de lua de mel não significa exatamente ter que existirem luas de mel. Sabemos que essas expressões, elas até indicam a verdade, mas elas não devem ser interpretadas literalmente. O mesmo processo acontece no Apocalipse de João. Muitas expressões utilizadas são bem estranhas. E se quisermos interpretá-las em termos literais, ficaremos muitas das vezes embaraçados. O melhor é entendê-las como devem ser entendidas, ou seja, como símbolos que apontam para uma realidade. E nesse sentido precisa ficar claro de que, apesar de ser figurada e simbólica, a interpretação do Apocalipse sempre nos levará a um princípio, a um conceito de verdade. Algumas são interpretadas no próprio texto. Por exemplo, os 7 candeeiros de ouro. O próprio texto vai dizer que são símbolos das 7 igrejas que recebem a mensagem do livro. O cordeiro é claramente símbolo da pessoa de Jesus. E tudo isso vai ficando muito claro no texto. O linho finíssimo com que a pessoa do cordeiro se veste simboliza os atos de justiça dos santos. E o texto também esclarece. Como o próprio Jesus, quando dava uma parábola e a aplicava e a interpretava, em muitas coisas em Apocalipse nós vamos perceber isso. Outros símbolos que não são explicados no texto, que devem ser interpretados com prudência, à luz de um conhecimento da literatura bíblica. Ainda com respeito à linguagem figurada de Apocalipse de João, é preciso falar sobre os números. Há amplo uso de um simbolismo numérico no livro, e essa característica da literatura apocalíptica. Em alguns comentários do Apocalipse, esses números como 144 mil, são interpretados de modo literal. O grande problema é que as interpretações literais acabam forçando João a dizer o que ele nunca pretendeu. Nós veremos expressões à frente do nosso estudo que vão apresentar como um auxílio no entendimento também dessa simbologia numérica. Há também símbolos de cores, em que, por exemplo, o vermelho simboliza assassinato e violência, o preto simboliza a fome, o amarelo simboliza a morte. Finalmente, há um simbolismo de lugares,
Por exemplo, o Armagedon não deve ser interpretado como um local literal, mas como um símbolo de uma grande guerra contra Deus, travada sem sucesso pelos seguidores do diabo em todos os tempos. Por isso, queridos, nós precisamos entender que expressões de qualificação nós poderíamos citar, não é? Tipo adjetivos, também expressões ligadas até a substantivos, ligadas a numerais, ligadas a advérbios de lugar, por exemplo. São expressões que por vezes vão estar no texto de Apocalipse e que eu preciso de alguma forma entender, acima de tudo, esse conceito de linguagem simbólica, que é a grande ênfase do texto. Bem, já que a nossa ideia é entender o Apocalipse e estamos, de alguma forma, objetivando que o seu estilo literário é figurado e simbólico em grande parte, que nós precisamos objetivamente entender que o Apocalipse ele tem por objetivo glorificar a Cristo e, acima de tudo, também perceber que em tempos difíceis há uma certa tendência dessa mensagem apocalíptica estar mais presente em meio à comunidade religiosa. Agora, falar sobre escolas de interpretação escatológica é fundamental para nós caminharmos, não é? Num processo um pouco mais equilibrado e mais seguro na interpretação de Apocalipse, até porque, como já disse, essa linguagem figurada, simbólica, ela abre um universo muito grande de interpretação, e aí acaba muitas das vezes as pessoas acreditando que tudo isso é muito livre, a interpretação, mas não é livre. Mas vamos falar então da escola de interpretação. Ao longo dos séculos, diferentes tentativas de interpretação do Apocalipse de João têm sido propostas. 3 serão aqui descritas. A primeira, a escola preterista. A segunda, a escola de interpretação futurista. E a terceira escola, a do paralelismo. Bem, queridos, a preterista. A palavra pretérito você entende bem que significa passado. E passado, com certeza, você vai entender que significa história. A escola preterista é quem entende que tudo que está no Apocalipse de João já se cumpriu. E serviu apenas para as igrejas que o receberam no século I da era cristã. É claro que há muitas informações no livro que realmente já se cumpriram. E eu não posso esquecer desta verdade. Mas se todo o livro foi escrito apenas para os cristãos do primeiro século, qual seria o valor para os que viveram e vivem, não é? Depois dessa época? É óbvio que a própria Bíblia como um todo tem sua mensagem histórica, tem sua ênfase preterista, porém a Bíblia como um todo é um orientador para as futuras gerações, não só para os que viveram nos tempos bíblicos, mas para todas as gerações seguintes. Por que Apocalipse seria diferente? Segundo, a futurista. Essa escola de interpretação tem muitos adeptos em todo o mundo.
e acredita que o Apocalipse é uma projeção de acontecimentos futuros. E se a preterista, por vezes, apresenta algo como que concluído, como que já vivido, a futurista então acaba caindo no erro do outro extremo, de apresentar muitas interpretações sensacionalistas e absurdas, e com frequência propostas, não é, são apresentadas por aqueles que defendem esta linha, projetando coisas bem no campo, como falamos, daquilo que é extremo no sensacionalismo e também no próprio absurdo teológico. Assim, por exemplo, dizia-se que a criação do Estado de Israel em 1948, a invasão do Afeganistão pela Rússia em 1979, eram sinais da proximidade do fim. Já se vão mais de 70 anos desde que Israel foi organizado, que o Afeganistão passou por várias mudanças políticas, que a União Soviética nem mais existe. Porém, os que propuseram essas interpretações não admitem seus erros e nem se retratam. A interpretação puramente futurista do Apocalipse de João cria o que os estudiosos reformados, em especial Gerrit Berkouwer e Hermann Ridderbos, criticavam, chamando de escola de reportagem. A escola de reportagem é uma abordagem muito popular em várias partes do mundo. E sua principal característica é querer encontrar nas manchetes dos noticiários atuais o que as pessoas pensam ser confirmações das profecias. Bem, é o caso que estamos vendo hoje com o coronavírus. O Covid-16 tem sido objeto de muitas interpretações escatológicas e inclusive de muitas profecias, tá? Que estão sustentadas na chamada escatologia de reportagem. Além do mais, se como querem os futuristas, o Apocalipse foi escrito para dar uma descrição das últimas coisas. Qual foi o seu valor para as comunidades que o receberam no primeiro século então? Bem, nós podemos agora citar rapidamente, por exemplo, figuras e alguns significados dentro do próprio texto de Apocalipse. Entre elas, a própria situação de números. Por exemplo, o número 4, que tem uma representação dizendo que o mundo que é o mundo, o 4, símbolo dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. O número 6, o famoso 666, que é o 7 menos 1, algo imperfeito, símbolo da limitação humana. O 666 é o símbolo daquilo que jamais chegará a ser 7, tá? É essa a ideia que está embutida nos contextos de interpretação. Por exemplo, 42 meses, 1260 dias, ou 3 anos e meio. É a metade de 7. Simboliza a imperfeição, sofrimento, perseguição, provação. O 7 é a perfeição, é algo pleno, algo completo, algo acabado. O 12, Israel, o povo de Deus, na antiga e na nova aliança. O 24, por exemplo, a junção das tribos de Israel do antigo e dos apóstolos de Jesus. Outro símbolo que aponta para a unidade do povo de Deus nas duas alianças. O 1000 representa apenas uma grande quantidade. Indica um longo período de tempo, mas não necessariamente 1000 anos literais, com 365 dias de 24 horas cada. 144.000 é o número total de todos os salvos por Jesus, que evidentemente é muito superior aos 144.000. Então, queridos,
Dentro dessas duas escolas, ainda vamos encontrar uma terceira que nós gostaríamos de falar, que é a do paralelismo. Essa interpretação proposta por William Hendrickson, que no seu comentário de Apocalipse intitulado Mais que Vencedores, publicado pela editora Cultura Cristã, Hendrickson defende que no Apocalipse há 7 sessões, paralelas uma à outra, e cada uma apresentando o período completo da história da igreja até a segunda vinda de Cristo, sendo que cada sessão acrescenta algo que a anterior não disse. Quanto a isso, o estudo de número 12 sobre o milênio traz mais detalhes quando nós chegarmos lá na frente. A interpretação proposta por Hendrickson é a que mais faz justiça ao texto bíblico. Então, queridos, vale a pena nós, de alguma forma, quando lermos Apocalipse, entendermos que a nossa interpretação sempre deve ser histórica e sempre deve ser futurística. Nós que defendemos uma interpretação sempre histórica gramatical, para entender exatamente o sentido da palavra, na sua semântica e no seu contexto histórico exatamente que tipo de resposta ela é para o momento que se vive ou que se viveu. E também nas questões apocalípticas considerarmos a questão futurística, algo que o Senhor Jesus deixa-nos escrito e que tem a ver com aquilo que nós podemos chamar de complemento do processo de redenção, não é? Sabemos que a obra de redenção foi toda ela concluída na cruz, no Calvário, por Cristo. Porém, a sua realização ela é feita em partes, não é? E a escatologia vai de alguma forma cumprir isso. Entre elas, não é? Vencer os inimigos, o pecado, a morte, Satanás, não é? A destruição do falso profeta, a questão do juízo final, tanto dos salvos como também dos ímpios, o julgamento de Satanás, o seu destino, não é? Bem, e a própria transformação de todas as coisas para um novo estado, não é? O estado do novo céu e da nova terra. Bem, queridos, assumir uma interpretação preterista, futurística e esse conceito de paralelismo, sem dúvida, é fundamental para que as nossas interpretações sejam equilibradas, seguras e sem correr o risco, tá, da nossa omissão por adotar unicamente a preterista e não querermos nos arriscar em algum tipo de interpretação, mas também nos evitar de que a ênfase nossa de interpretação seja apenas futurista e caiamos no perigo dos sensacionalismos, não é? E dos absurdos relacionados ao futuro. E dentro de um conceito de progressão, dentro de Apocalipse, a ideia do paralelismo é interessante, até porque Apocalipse, por vezes, nos dá também aquilo que a gente chama de ponto cinzento. Apresenta, por vezes, algumas áreas de difícil interpretação ou até de vazio escriturístico. E nós precisamos ter em mente a ideia do próprio paralelismo, porque Apocalipse não deve ser interpretado em paralelismo apenas com Apocalipse, mas com outros textos escatológicos, como o próprio Daniel. O pastor em glória já assembleiano, não é? Muito renomado, Antônio Gilberto, ele mesmo lançou um livro, não é? De escatologia, Daniel e Apocalipse.
cuja ideia dele era exatamente trabalhar conceitos de analogia, de paralelismo, procurando responder com Daniel algumas coisas que pareciam não muito claras em Apocalipse, e responder em Apocalipse algumas coisas que não estavam muito claras em Daniel. E esse paralelismo é uma linguagem e um estilo de interpretação muito comum, inclusive no direito, aonde se pegam normas de origens diferentes, mas com propostas e objetivos semelhantes, e se aplica a interpretação, muitas das vezes, de um texto, não é? Baseado na clareza que esse texto tem quando ele é trazido à luz desse texto paralelo. Então, vale a pena, então, ao longo de nossos estudos sobre o tema Apocalipse, trabalharmos com essa ideia, tá? Considerando que é um livro de muita linguagem figurada, que exige de nós uma base de sustentação preterista para que nós possamos sustentar as nossas teses de futuro em cima de algo já ocorrido, de algo histórico, de algo concreto. E também, aonde houver pontos cinzentos ou dificuldades de aplicação e interpretação, nós possamos usar o paralelismo dentro do próprio livro, como em outros livros de ênfase ou textos de ênfase escatológicas, exatamente para clarear, para esclarecer, para dar luz, ou mesmo para responder certas indagações que o texto isoladamente não consegue fazê-lo. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre características teológicas do Apocalipse de João. Esse último livro da Bíblia tem uma rica teologia. E, em síntese, eis uma apresentação de algum dos seus principais temas teológicos. Bem, todas as vezes que nós estamos fazendo teologia bíblica, que é o caso, porque estamos estudando um livro do seu início até o fim, então, queridos, sempre é bom aqueles que se debruçam dentro de um texto maior aprender a extrair desse texto os princípios, os fundamentos, os conceitos, as doutrinas mais relevantes. Então, vamos citar algumas delas. O testemunho, a liturgia, a salvação, o juízo, a justiça e aquilo que nós destacamos com frequência dentro da doutrina reformada, que é a soberania de Deus. Bem, que doutrina é essa que nós podemos chamar de o testemunho no livro de Apocalipse? O próprio Senhor Jesus, ele é apresentado como sendo testemunha por excelência. Os seguidores de Jesus devem dar testemunho dele, ainda que a preço de sangue. De fato, nas comunidades que receberam o livro, houve prisões e muitos martírios. E vale lembrar que na língua grega, a palavra testemunha é a mesma palavra que mártir. Em um mundo em que persegue, oprime e mata os seguidores de Jesus, é importante lembrar a mensagem do Apocalipse que garante vitória aos que são fiéis em seu testemunho. Bem, queridos, aqui está uma das coisas em que penso que nós cristãos nos dias de hoje somos mais testados. Quando nós queremos ficar de bem com alguém ou não criar um problema com alguém,
E muitas das vezes, nesse tipo de exercício, estamos preservando a nossa imagem diante das pessoas a prejuízo do nosso testemunho a respeito da pessoa de Cristo. Evitamos perder o amigo, lhes omitindo ou não dando ênfase à verdade da pessoa de Cristo. E nós precisamos lembrar, queridos, que o próprio Jesus disse que aquele que não é digno, que aquele que por amor a mim, não for capaz de perder pai, mãe, filho, amigos, por amor ao nome de Jesus, não é digno dele. Então, isso é uma das ênfases em Apocalipse que destaca a questão do testemunho. Uma das coisas que nós temos que observar muito é que nesses tempos de pandemia, de medo, e de pânico coletivo, a nossa tranquilidade, a nossa esperança, a nossa paz, o nosso ânimo, o nosso equilíbrio, com certeza, é uma forma de dar testemunho de que Cristo está em nós. Porque se nesse tempo nós estamos em pânico e estamos com medo exagerado como o mundo está, que diferença faz a verdade do Evangelho nas nossas vidas? Reflita sobre isso. Apocalipse muito vai nos mostrar isso. A necessidade, de que assim como Jesus foi testemunho de Deus, assim como a palavra é testemunho de Deus, a nossa vida também deve ser de fiéis em seu testemunho, em testemunho de Cristo e de sua palavra, mesmo em tempos de opressão, mesmo em tempos de perseguição, mesmo em tempos de catástrofes. A palavra mártir é de fato algo que deve voltar a fazer parte do vocabulário de um crente verdadeiro. Nós que nos últimos tempos ouvimos só de nossas vitórias terrenas e passageiras, precisamos voltar ao Evangelho real e dizer que muitos morreram por amor a Cristo. São os mártires. E hoje nós não somos capazes nem de conviver com a insatisfação, com a antipatia que alguém tem de nós, porque nós pregamos o Evangelho verdadeiro. Acorda. Segundo, a grande doutrina que extraímos em Apocalipse é a liturgia. O Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais apresenta textos litúrgicos. Um estudioso do assunto é o Pierre Prigent, professor da Faculdade Teológica Protestante de Estrasburgo, na França, lembra que alguns trechos parecem um diálogo litúrgico entre um oficiante e uma comunidade que lhe responde. O aspecto de culto a Deus no Apocalipse de João é importante por várias razões. Uma delas é a recusa dos cristãos a prestar culto ao imperador romano. E diante da exigência do culto ao imperador, os fiéis a Jesus insistiam em adorar o Deus Criador e justo. Muito bem. E que podemos destacar ainda que esse tipo de posição leva-nos e remete-nos à ideia de que este Jesus, este Deus, faz
e fará justiça. Não é sem razão que Apocalipse tem em seu final a oração frequentemente feita pela igreja primitiva, que é: Amém, vem, Senhor Jesus. Por que esse tipo de coisa? A ideia é exatamente de estabelecer justiça. O Apocalipse ensina que o culto a Deus não é a fuga da realidade. Na verdade, é um momento todo especial em que as comunidades se fortalecem e renovam sua disposição para dar testemunho de Jesus no mundo. Isso era importante para as igrejas na Ásia no primeiro século e para todos os cristãos em qualquer tempo e lugar. E a ênfase na liturgia aqui significa dizer há uma prática de vida bem que puritana, onde todos os aspectos da nossa vida, na verdade, representam uma espécie de adoração a Deus. Terceiro, a salvação. Humanamente falando, as igrejas às quais João enviou o Apocalipse estavam na pior situação possível. Mas a palavra de Deus enviada àqueles cristãos proclama a salvação. Essa mensagem de encorajamento, esperança, serve como estímulo aos crentes perseguidos. Bem, em tempos semelhantes ao do Apocalipse, nós precisamos entender que salvação é uma das coisas mais relevantes para a comunidade evangélica. E nesse sentido, entendermos que o nosso Salvador vem do céu. Que a salvação é clara para nós, apesar de todas as circunstâncias adversas. Nós precisamos entender que a salvação, sob o ponto de vista bíblico, é a grande bênção, é a bênção espiritual maior de todo cristão. Ainda podemos destacar juízo. O juízo é o outro lado da salvação. O Deus que salva seu povo é o Deus também que julga os rebeldes, os que se recusam a obedecê-lo. Sessões inteiras do Apocalipse, como as trombetas e as taças, vão falar do juízo divino. Não se deve pensar em termos de um juízo que acontecerá apenas no futuro, pois Deus já está exercendo na sua história seu juízo. Demonstra prudência quem se arrepende e converte quando discerne os juízos de Deus da história. E nós precisamos compreender isso. Bem, sobre aquele que está fora de Cristo, dias como o de hoje, que estamos passando, nesse contexto de pandemia, onde temos visto uma série de vidas sendo ceifadas no mundo inteiro, por conta, não é, de um vírus que não se conhece, um inimigo invisível, para o mundo, para o ímpio, a possibilidade de juízo, de condenação, deve ser tão desesperadora quanto a nossa tranquilidade ao olhar tudo isso e saber que a nossa redenção está próxima. Aleluia. Esta é a ênfase. Não há razão para nós estarmos desesperados. Desespero devem ter quem não tem Cristo. Para nós, não. A justiça. Com toda certeza, essa é uma outra doutrina que aparecerá com frequência e eu tenho que aprender a ler isso à medida em que eu interpreto Apocalipse. A justiça é um dos temas teológicos mais importantes das Escrituras. O Apocalipse de João não é exceção a essa regra. Nas páginas do livro, não faltam referências à justiça de que Deus fará. E essa mensagem era muito importante para as comunidades perseguidas pelo Império Romano, simbolizando nas monstruosas bestas do próprio capítulo 13. Mas os fiéis seriam reavivados em sua esperança com a mensagem que lembra que o Senhor do Universo é o Deus da justiça. E essa é uma das razões que explicam por que nos últimos anos o Apocalipse de João tem despertado muito interesse em diversos círculos de estudos bíblicos, inclusive aqui na nossa América.
na América Latina. Em um continente marcado por opressão e injustiça, a mensagem da justiça de Deus na história é de fundamental importância. A soberania de Deus. Finalmente, essa lista sugestiva dos principais temas teológicos do último livro da Bíblia apresenta então a soberania de Deus. Não é como poder-se-ia pensar o diabo que está no controle da história, não é? Mas quem está no controle da história é Deus. Por isso Deus é retratado no Apocalipse como estando assentado no trono. Nós vamos ler lá no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 21. Na literatura apocalíptica, o trono é um símbolo de autoridade, de domínio, de comando, de poder. O Senhor tem a vitória em suas mãos. E Ele compartilha sua vitória com aqueles que lhe são fiéis. Ele é o que era, Ele é o que há de vir. Aquele que está presente com o seu povo, animando a prosseguir a caminhada da fé. Por fim, queridos, a mensagem do Apocalipse de João tem sido um poderoso instrumento de Deus para o encorajamento do seu povo. Que você e todos nós do Ministério da Reconciliação experimentemos um crescimento e maturidade com esses estudos bíblicos. Como diz, e quero destacar, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem, queridos, em resumo, essa é uma aula cujo objetivo é levar você a entender um pouco mais sobre o Apocalipse. Entender de que a igreja primitiva, ela, durante o ano 20 a.C. e até 10 depois de Cristo, acabou tendo como herança muitos textos, muitos escritos a respeito do fim dos tempos, principalmente em razão de uma sequência que ela teve de eventos que ocorreram no período chamado interbíblico, com o advento do Império Persa, do grego, do romano, de figuras que apareceram na história nesse tempo, como o Antíoco Epifânio, que são representações do próprio Anticristo. E, como dissemos, em tempos de calamidades, há uma tendência de nós procurarmos observar e fazer uma leitura de tempos difíceis, ligando eles à questão do fim dos tempos. E a igreja primitiva, então, mesmo com a chegada de Jesus, ela se depara com essa situação. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus se ocupa de um tempo razoável naquilo que chamamos de sermão profético, procurando de alguma forma dar respostas a algumas questões ligadas ao fim dos tempos para os seus próprios discípulos, que eu repito, certamente estavam influenciados também pelaquela cultura apocalíptica que o povo desse tempo absorveu. Enfim, precisamos então trazer, em termos de resumo, de que interpretar Apocalipse ganha um desafio a mais, porque é tipo do texto que extrapola muito a linguagem figurada e simbólica, mas o fato disso ocorrer não significa dizer que isso é conto de carochinha.
a interpretação figurada e simbólica de Apocalipse deve sempre nos conduzir às convicções de que o que estamos interpretando é realmente a verdade. Sob hipótese maneira, podemos acreditar que, por sua ênfase simbólica e representativa, Apocalipse nos deu um universo de variações múltiplas para uma mesma situação. Não podemos cair nesse erro. Também devemos lembrar que todo tipo de colocação bíblica a respeito dos últimos tempos deve ter como sua base a exaltação da pessoa de Cristo. Qualquer tipo de interpretação ou mesmo de apresentação em linguagem profética a respeito de algo relacionado ao fim do mundo não pode, sobre maneira nenhuma, exaltar uma outra figura que não seja Jesus Cristo. Entender também que o mundo, nessa mesma leitura, terá a tentação de exaltar a pessoa do anticristo. Entender que o uso da linguagem, figurada e simbólica sempre apontam para uma realidade. E isso estará melhor sustentado quando a nossa interpretação ela acompanhar, primeiro, conceitos de escola preterista, procurando no texto ou mesmo na própria Bíblia fatos que de alguma forma mostram que, em parte ou em todo ou apenas numa representação diminuta, aquilo já ocorreu ao longo da história. Olhar para trás ao ler o Apocalipse é fundamental como uma forma de sustentar todas as nossas posições e olhares para frente. A escola preterista é o mesmo que alguém que quer dar um impulso para frente, colocar um dos passos e um dos pés atrás numa posição que lhe gere impulso para então ir para frente com segurança. A escola preterista de interpretação, sozinha, ela pode nos levar a uma interpretação bíblica de Apocalipse totalmente, digamos, sem ousadia, totalmente, medrosa, e nos levar por vezes a ficarmos meio que sem orientação futura. Porém, ela é fundamental para que o nosso olhar para o futuro, que é a aplicação da escola futurista, não seja acompanhada de pensamento sensacionalista, de absurdos, de histerias, de extremos, escatológicos, a ponto de nos levar a sermos interpretados como aqueles que defendem a escola escatológica de reportagem. Então, isso é fundamental. Além dessas duas escolas como base para a nossa interpretação, também associar os conceitos de paralelismo é fundamental, porque aonde a Bíblia não é clara, eu preciso lembrar de que a Bíblia explica a própria Bíblia, e é exatamente buscando na Bíblia, em textos paralelos dentro da própria Bíblia, a explicação daquilo que naquele momento não está claro. Às vezes um texto isolado, ele não mostra clareza em todas as coisas, mas seja em Apocalipse ou mesmo em outra parte da Bíblia, como citamos o próprio texto de Daniel, com ênfase bem escatológica, pode nos oferecer respostas ou até evidências daquilo que não tivemos no primeiro momento no texto original ou no texto primeiro de interpretação. Ler Apocalipse não é apenas
ficar dando, não é, perspectivas a respeito do futuro. Ler Apocalipse não significa apenas entender o que quer dizer certas bestas e certos animais, não é, bem que bestiais, que vamos ver no seu texto. Acima de tudo, o cristão sabe que ao ler a Bíblia é um livro que se traduz em palavra de Deus quando apresenta suas regras de fé, suas doutrinas fundamentais, seus ensinos que nos levam em direção à vida eterna com esperança. Por isso, ao ler Apocalipse, precisamos entender, identificar, extrair as verdades teológicas que lá estão, as características teológicas no texto de João que citamos, a importância do testemunho, da liturgia, da salvação, do juízo, da justiça e principalmente da soberania de Deus devem ser vistas com clarezas, porque no meio de tantas coisas que parece que despertam até o terror, até o medo em muitas pessoas, nós jamais podemos esquecer de justiça de Deus e esquecer de salvação de Deus e principalmente não podemos esquecer da soberania de Deus. São coisas como essas que ao estudarmos ou a vivenciarmos situações ligadas, não é, ao fim dos tempos, que vão nos dar o equilíbrio necessário, a segurança necessária para nós passarmos ou estudarmos tudo isso. Ou seja, descansar na salvação, na justiça e na soberania de Deus, ainda que tenhamos que, com o nosso próprio testemunho de vida, dizer que somos de Cristo e não trocamos isso por qualquer outra coisa, ou ainda que na nossa própria liturgia temos que aprender a prestar culto, não apenas dentro de igreja, mas fora da igreja. Todas as vezes que ouvimos o pastor da igreja dizer: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora lá, lembre que um dia você não poderá não ter igreja, que o pastor poderá faltar, que a igreja poderá não estar de porta aberta. Bem, esse dia chegou muito mais rápido do que nós poderíamos pensar e imaginar. Mas quantas das vezes, nos últimos anos, nos últimos meses, você ouviu o pastor Luiz citar isso em culto? Não dependa da oração só da igreja. Não dependa de prestar culto só na igreja. Faça isso na sua casa. Implante o culto doméstico. Implante o culto familiar. Faça o seu devocional. Quantas das vezes falamos isso? Não é? Está difícil para você? É. Ou era difícil para você, mas agora parece que se tornou tão fácil ou não? Bem, queridos, essa questão de uma liturgia puritana, ela é fundamental para todos nós. O conceito, não é, de juízo, por exemplo, deve ficar claro para nós, que enquanto o mundo está aí desesperado, temos que dar testemunho de Cristo, mostrando segurança, paz e tranquilidade, meu irmão. Por isso, largue esse medo para lá. Você é de Cristo. E ainda que os homens estejam com terror nos olhos a respeito do que está por vir, ou pelo que já está vindo, ou o que vai vir, nós olharemos para cima e lembraremos da nossa redenção nele. Porque quando vemos todas essas coisas acontecer na terra, no céu, debaixo dos céus, lembre, olhe para cima, porque a vossa redenção
está próxima. Não lançamos esse estudo com o objetivo de fazer um apocalipse e uma interpretação de reportagem, uma escatologia de reportagem. Nosso desejo de falar de Apocalipse surgiu quando uma das nossas irmãs, em uma abordagem que fizemos na escola dominical, na Notícias da Semana, fez perguntas que nós julgamos que precisam, de alguma forma, serem respondidas ou pelo menos comentadas dentro da igreja atual. E desde então programamos esse estudo. Isso tem por volta, de 6 a 8 meses. Apresentamos primeiro o de família e na sequência o nosso desejo de fazer o que estamos fazendo, que é esse estudo de Apocalipse. Então, não estamos dando esse estudo porque estamos fazendo uma leitura apocalíptica desse momento. A paz no meu coração, a tranquilidade no meu íntimo. Penso que existem muitas probabilidades para as coisas que estão acontecendo por aí. Porém, queridos, uma coisa é certa: eu não espero o anticristo. Eu não espero a grande tribulação. Ainda que falaremos sobre a possibilidade da igreja passar por ela. Porém, queridos, o que nós esperamos é o sol da justiça, aquele que vai raiar sobre nós naquele grande dia, dizendo: vindem, vindem, vinde, bendito do meu Pai, e possuir por herança o que está preparado para você desde a fundação dos tempos. É isso que esperamos. Por isso, meu irmão, olhe bem o teu estado, o teu coração, a tua tranquilidade e a tua paz. Veja se a tua fé reflete alguém que realmente está seguro em Cristo ou quem está fora de Cristo. Aos que estão fora de Cristo, realmente reconhecemos que é normal o seu desespero. Mas para os que estão nele, sem dúvida, é preciso paz, confiança e serenidade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.